O tema de hoje é inteligência emocional. A palestrante vai falar para a gente sobre os 4 pilares da inteligência emocional: autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão das relações. Também autoconsciência como base do desenvolvimento humano, aprendendo a gerenciar as emoções diante da dificuldade, elevando a capacidade da empatia e conexão com o outro, como trabalhar as emoções para construir as relações positivas. O tema é relevante, ela está com os olhos brilhando para falar para mais de 637 inscritos que a gente aguarda e que já estão entrando. É uma boa noite para vocês, muito obrigada pela sua audiência, em casa, no trabalho. Esse tema é apresentado pelo PROGEP, que é o Centro de Pesquisa e Educação Executiva especializado em gestão de pessoas de recursos humanos da FIA, o PROGEP-FIA, e hoje representado pela Geórgia, já que o professor coordenador André não poderá estar hoje à noite conosco. Então, meu nome é Fabiane, faço parte do marketing da FIA, e se você não conhece a FIA, eu vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas, temos curso de graduação em administração, mestrado profissional em gestão de negócios, pós-graduação, MBA, pós-MBA e um portfólio completo de gestão executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL e as empresas mais em parceria com o Estadão. Nesses 40 anos, somos mais do que uma escola de negócios, somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Nós temos uma conversa de aproximadamente 1 hora com a palestrante e você pode interagir com ela através do campo Q&A. Deixe o chat só para as interações e se você tiver alguma pergunta, use o campo Q&A, que é por ali que a gente vai fazer a sua pergunta e a Mafalda vai nos ajudar nisso. Então, uma boa noite a todos. A professora Geórgia, que hoje representa o professor André, vai apresentar a Verônica Arens para a gente e um bom evento a todos. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar com todos vocês hoje aqui para falar de um tema tão relevante, né? Quem foi que nesse último ano não pensou nas suas emoções, né? Não pensou, puxa vida, queria muito ter um pouco mais de inteligência emocional para lidar com esse contexto que a gente está vivendo. E aí vocês pensaram que queriam e cá está a FIA trazendo para vocês essa oportunidade da gente discutir esse assunto tão relevante, trazendo aqui a Verônica Arens, que é mestre em administração pela FEA-USP, pós-graduada em administração com ênfase em gestão de pessoas pela FGV. Ela é graduada em educação física e licenciatura em pedagogia. Ela é certificada pela Harvard University in Strategy, Management of Growth Companies, certificada pela Toronto University in Human Resource Management e Training and Development. Também certificada em coaching pelo ICI, Lambert, IBC, IBC, Núcleo Pensamento e Ação, CETEC, Master Trainer pela ATD, e ela é autora do livro Equipes Não Nascem Excelentes, Tornam-se Excelentes. Tem mais de 10 anos de experiência em gestão de negócios e desenvolvimento organizacional, com foco na maximização da performance individual, equipes e líderes. E é consultora especializada em criação e entrega de projetos de treinamento e desenvolvimento em empresas nacionais e internacionais. Eu sou Geórgia, sou doutora pela FEA-USP, na área de gestão de pessoas,
com uma experiência acadêmica, em coordenação de cursos de pós, professora visitante da FIA há mais de 10 anos, e no último ano tenho atuado com pensar em como é que a gente pode desenvolver os gestores e os colaboradores para as questões que se mostram aí com o teletrabalho, com esse contexto que a gente está vivendo de luto, de mudanças nas relações de trabalho, mudanças nas relações humanas, e acho que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui com a Verônica para tentar trazer essa discussão que possa nos dar algum norte e nos orientar para, de alguma maneira, entrar em contato com isso que está batendo na nossa porta, né? Que não tá longe. É uma discussão já que vem de um tempo, né? Verônica não começou a falar sobre isso hoje, mas que no último ano, como se, além de bater na nossa porta, arrombasse a nossa porta e nos trouxesse a necessidade, né? Como é que a gente desenvolve algum recurso para lidar com toda essa demanda que a gente tem tido aí, emocional. Então, passo a palavra para a Verônica, espero que todos tenham uma excelente oportunidade aí de pensar sobre a sua inteligência emocional. Verônica, bem. Olá, Georgia, boa noite. Boa noite a todos, né? Um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa, sim, né, de alguma forma, contribuir aqui ao longo dessa 1 hora, trocar algumas informações, né? Como tem sido isso tudo para a gente. E que vocês possam aproveitar esse momento, se tiverem dúvidas também, fiquem super à vontade aí colocando, que no final a gente vai ter um espaço, né, para perguntas, para discussões, para reflexões conjuntas. Gostaria de agradecer muito ao convite aí da FIA, do Progep, o professor André Fischer, agradecer muito ao convite dele, infelizmente ele não pôde estar aqui, mas ele foi o meu orientador na época do mestrado. Então, eu tenho o maior carinho aí, né? Para mim, é uma pessoa de uma grande referência hoje no nosso mercado no Brasil, quando pensamos nos temas, nas discussões de recursos humanos, de gestão de pessoas. Então, poder receber esse convite dele essa noite, muita gratidão. E pela Georgia, que vai estar aqui, né? Fazendo essa dupla comigo. Então, prazer, Georgia, também, e toda a equipe, né, que está aqui presente, pelo apoio que vocês estarão aqui junto com a gente, tá? Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, trouxe alguns slides que vou usar também como pano de fundo, mas também fiquem à vontade depois, se alguém quiser, né, o material, quiser entrar em contato, não tem nenhum problema, eu acredito muito no compartilhamento de informação, e então eu fico sempre à disposição para qualquer referência, o material, se vocês quiserem os slides também, para mim eu posso compartilhar, não há nenhum problema em relação a isso, tá legal? Então, sejam todos bem-vindos e a gente vai começar, né, essa história. Eu acho tão rico, tão interessante, porque eu fui gestora, né, no início da minha carreira, dentro de organizações. Foi quando as pessoas vinham com formações muito técnicas, assumiam posições de liderança. Nem sempre a gente tinha bons líderes, né? Perdíamos muitos bons técnicos. E foi quando eu comecei a investigar essa área, né, de desenvolvimento humano, principalmente o desenvolvimento comportamental. Fui me encantando e, sim, em 2009 eu fiz uma transição de carreira quando eu migrei para a consultoria, né, atuando aí nos projetos dentro das empresas. E o que eu acho interessante é que eu lembro, quando eu iniciei, né, como consultora no mercado, e haviam pessoas, né, mais sêniores me preparando, me treinando, eles me diziam o seguinte: Verônica, quando você estiver lá nas empresas, né, dando um treinamento, fazendo alguma intervenção, nunca pergunte para os participantes o que eles estão sentindo. E eu achava aquilo muito interessante, né? Eu perguntava, mas por que não? E as pessoas me diziam, porque nas empresas nós somos racionais. Então a gente olha para a lógica,
olha para ações, o que você pensa sobre isso, né? Como você agiria nessa situação. E isso é um grande equívoco, né, na verdade, porque por trás de qualquer ação há uma emoção que impulsiona isso. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas o que me traz alegria é ver o quanto esse tema vem sendo abordado cada vez mais dentro das empresas, entendendo a necessidade de falarmos disso. Talvez o maior aprendizado que a gente possa tirar hoje ao falar, né, sobre inteligência emocional, talvez seja realmente diminuir, né, e conseguir lidar com preconceitos que existem sobre esse tema e que são muito equivocados. E que muitas vezes, a partir dos preconceitos, a gente talvez não busque a ajuda que precisa na hora em que precisa, e isso se agrava. Então, eu acho muito rico quando a gente vê hoje campanhas, né, até do governo, tendo aí, né, meses olhando para isso, para a nossa saúde mental, impulsionando esse tema, para que a gente possa realmente discutir ele de uma forma mais aberta. Então, eu fico feliz com este movimento. O próprio projeto, né, no ano passado, eu dei muitas vezes esse tema dentro dos MBAs, realmente também, né, por causa da necessidade que foi surgindo. Então, eu fico feliz com este movimento. E aí, né, para trazer aqui alguns dados que eu acho bastante relevante, né, a gente vem acompanhando, a Organização Mundial da Saúde vem acompanhando muito a questão da saúde mental e alguns números, né, são números muito crescentes, né, toda hora quando eles atualizam, a gente vê de novo uma demanda maior em relação a esse tema, olharmos para isso. Então, a depressão cresceu muito, né, 18% nos últimos 10 anos. Os dados desse último ano também foram novamente, né, elevados por causa da pandemia. E a gente já vê aí, né, uma previsão que em 2030 será a doença mais comum e incapacitante no mundo. Então, nós precisamos olhar, né, para isso, porque isso vai ter um reflexo dentro das empresas, dentro do tema de gestão de pessoas. E o Brasil, né, quando a gente olha para o transtorno de ansiedade na América Latina, sim, é o que tem os maiores índices. Hoje, né, os últimos dados que eles trouxeram, 9,8% da população, né, apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, são números muito alarmantes, né? E olhando para isso, eu também acho interessante, porque a Organização Mundial da Saúde, né, como que ela define doença, como que ela olha, né, para esse termo. Ela diz o seguinte, que na verdade, né, a saúde aí não é a ausência só da doença, mas sim é um estado de bem-estar completo, físico, psicológico, social e recentemente até a dimensão espiritual vem aparecendo aí, né, nos novos relatos. Mas sim, é o quanto eu me sinto bem de uma forma geral, e não só com os aspectos físicos, mas sim também aí psicológicos, sociais. A gente precisa olhar então para esse tema com bastante carinho. Hoje, né, a gente já tem muitas pesquisas na área. A neurociência permitiu, né, também que a gente pudesse aprofundar muitas das pesquisas. Dentro da psicologia, a gente vem usando muito isso como base. E a gente vê, né, já alguns relatos aí que são interessantes. Quando pensamos em emoções regeneradoras, né, então, quando a gente sente ali coragem, tolerância, um cuidado, apreciação, né, que são emoções ali que podem nos gerar uma sensação mais favorável, isso tem um reflexo direto em todo o nosso sistema. Então, eu trouxe aqui, né, alguns dos dados que a gente já vem acompanhando de pesquisa mesmo, acaba aumentando aí a longevidade, a resiliência perante, né, os obstáculos, as adversidades, melhora a nossa memória, a capacidade de resolver problemas, nós ficamos, né, mais criativos, mais intuitivos, os relacionamentos interpessoais também melhoram, e todo o desempenho profissional também acaba sendo favorável quando a gente está sentindo, né, emoções mais regeneradoras nesse sentido. Agora, a gente também tem pesquisas mostrando o inverso, as emoções mais desgastantes. Então, quando estamos ali, né, constantemente num estado de medo, de frustração, irritados, impacientes, com raiva,
isso também, né, tem uma liberação aí hormonal do estresse no nosso organismo, que por um curto período de tempo, depois eu vou falar mais sobre isso, é favorável, nos ajuda. O problema é quando isso se torna crônico, né? Quando isso está presente por um longo período de tempo. E aí a gente vê as consequências, né? Reduz a massa muscular, tem morte aí de células cerebrais, falha na memória a partir disso também, o envelhecimento mais acelerado, todas as funções, né, mentais, o foco, a concentração, a criatividade diminuem, e também o desempenho em consequência disso tudo. Então, é interessante a gente saber o quanto isso impacta, as nossas emoções têm um impacto direto em toda a nossa fisiologia. Agora, trazendo também, né, para os dados, pensando aí nos negócios mesmo, dentro das organizações. Então, olha que interessante, o Fórum Econômico Mundial, toda vez quando eles se reúnem, eles discutem as competências do profissional do futuro. E aqui eu trouxe para vocês as 10 principais, vocês podem ver que a inteligência emocional hoje faz parte dessa lista, como sendo uma das 10 principais competências do profissional do futuro. E, na verdade, essa competência surgiu pela primeira vez nessa lista das 10 principais em 2016. E aí, desde 2016, ela não saiu mais da lista. Então, é interessante a gente realmente pensar o quanto alguns, né, desses conceitos, desse olhar, eles são recentes. Quando a gente olha hoje, né, muitos das escolas, né, não só no Brasil, mas olhando para fora do Brasil, as principais universidades com seus MBAs executivos, a maioria deles hoje, dentro ali, né, da formação de um líder, de um executivo, nós vamos encontrar disciplinas, sim, relacionadas, né, à inteligência emocional, ao bem-estar, porque isso vai fazer parte no desempenho de um profissional. Então, é muito rico a gente saber olhar para isso aí com bastante cuidado. E o Daniel Goleman, né, talvez seja aí o principal autor, né, que começou a divulgação sobre esse conceito da inteligência emocional. Então, ele é uma grande referência na área e ele define da seguinte forma, né, o que é, então, uma inteligência emocional? Essa capacidade da gente identificar nossos sentimentos e também os dos outros, de motivar nós mesmos, de gerenciar bem as emoções dentro de nós e também gerenciar bem aí as emoções em nossos relacionamentos. Então, olha que interessante, né? Quando a gente pensa aí nesses 4 principais pilares da inteligência emocional. A gente inicia, né, olhando muito para os aspectos da autoconsciência, que é o quanto eu me noto, o quanto eu me percebo, no momento, né, em que eu estou vivenciando cada situação. Então, imaginar, né, às vezes eu estou dentro de uma reunião, por exemplo, o quanto eu percebo o meu estado emocional, os pensamentos que estão presentes nesse momento que eu estou ali fazendo parte da reunião. Ou, às vezes, né, eu estou num diálogo com uma pessoa faz algum comentário e o que isso gera em mim. Então, a autoconsciência é realmente eu ter mais percepções sobre mim mesmo em cada um dos momentos e situações. E é a partir da autoconsciência que a gente vem para o segundo pilar, que é a autogestão. Então, uma vez que eu me noto, eu me percebo na situação, como que eu faço, então, para conseguir ali, né, gerenciar, controlar muitos desses pensamentos, desses impulsos, decidir mais a ação que eu vou ter perante aquela emoção que se apresenta. Na sequência, a gente tem, então, a consciência social, e aí sim é a minha habilidade de perceber também o outro, porque às vezes é a partir da minha ação, da minha fala, que isso gera uma reação na outra pessoa. E por último, então, a gestão dos relacionamentos com esta outra pessoa. Então, quando eu também anoto, eu a percebo, o quanto que eu busco ter uma ação para favorecer a construção aqui da relação, favorecer a minha comunicação com essa outra pessoa. Então, quando a gente olha, né, para esses 4 principais pilares, nós vemos que, de um lado, é um convite no desenvolvimento de uma competência pessoal, então eu comigo mesmo, me perceber, me gerenciar,
e depois um convite da competência social. Então, eu perceber o outro e gerenciar essa relação com a outra pessoa. Eu acho interessante, né? Porque às vezes a gente pensa na inteligência emocional só na autogestão, na primeira parte aqui da competência pessoal, mas eu acho muito interessante quando a gente vê também a competência social, porque quantas das emoções que a gente sente, né? E inclusive também as que são regeneradoras, né? Então, às vezes, a gentileza, o amor, a gratidão, tudo isso que gera na gente vem da relação com o outro. Da mesma forma que, às vezes, a mágoa, a frustração, a irritação, também vem de alguma interação com o outro. Então, eu acho que é bem rico quando a gente entende que há a soma, né? Um convite para a gente olhar isso de uma forma mais ampla. Então, trazendo aqui, né, o primeiro pilar da autoconsciência. Para o Daniel Goleman, né, é interessante, ele fala muito isso em vários, né, dos seus artigos, das suas publicações, ele diz o seguinte: dos 4 pilares, né, se eu fosse dar ênfase em um deles, ele diria que é a autoconsciência, né? Então, é muito difícil a gente pensar no nosso desenvolvimento ou na gestão ali das nossas relações e das nossas próprias emoções, se eu não noto, se eu não percebo esse movimento dentro de mim. O que eu também acho rico a gente entender sobre autoconsciência, porque quando pensamos aí, né, na ansiedade ou na depressão, quando isso se agrava de alguma forma, antes disso se agravar, com certeza o corpo já nos estava, né, sinalizando muitos sinais que a gente vai percebendo ali. Só que quando não notamos, a gente vai, né, se forçando e vai levando, até que isso chegue num extremo. E aí eu preciso, sim, né, de uma ajuda mesmo, para conseguir lidar com algumas dessas questões. Então, a gente fala que muitas vezes é um processo, né? Não é da noite para o dia que eu acordo, né, com alguma dessas dificuldades, mas é um processo que foi sendo construído. Eu vou contar aqui alguma coisa pessoal, né? Talvez alguns de vocês já tenham notado isso. Mas eu, por exemplo, quando estou no momento de um excesso de trabalho, hoje o meu olho, eu noto o meu olho, ele começa, né, de certa forma, a vibrar. Não sei se alguém já sentiu isso aqui também. Mas para mim é um sinal. Para mim está dizendo, menos, né? Está over aqui. E aí eu tento fazer um movimento. Eu olho e falo, opa, deixa eu pegar o final de semana, dormir mais, descansar mais, olhar para a minha alimentação, olhar para a minha hidratação. Então eu vou lá e faço essa gestão, mas começa com a autoconsciência. A gente perceber, a gente notar. E aí, né, eu vou trazer aqui um pouco do conceito da neurociência, que eu acho que é sempre rico a gente poder também compreender alguns desses processos, né, a partir desse lado mais científico e fisiológico. Então, nós sabemos, né, que nós temos aí diferentes estruturas, né, cerebrais, elas vão estar atuando o tempo todo, né, em conjunto, elas não vão atuar de forma isolada, mas cada uma delas tem ali uma ênfase, né, numa função. Então, a gente tem um cérebro mais primitivo, que é muito autônomo, né, muito voltado para a sobrevivência, então a questão, às vezes, do sono, da alimentação, ele vai vir, né, muito a partir dos sinais dessa parte da nossa estrutura, mas nós temos uma outra estrutura que chamamos do sistema límbico, né, a amígdala, ela está presente nessa região, e sim, é o lugar mais das nossas emoções, né, e a nossa habilidade também, da empatia a partir disso. Agora, acima disso tudo, né, a gente diz que existe aí o neocórtex, que é a parte mais desenvolvida em nós, seres humanos, principalmente o córtex aí frontal, que ele é bem responsável, né, pelas funções cognitivas, de planejamento, de tomada de decisão, né, de ações. A gente tem muito aí essa questão do neocórtex presente. Agora, olha que interessante, né? Tanto o neocórtex quanto o sistema límbico, eles vão estar em comunicação direta. E muitas vezes, né, quando eu sinto uma emoção muito intensa, né, e aí eu às vezes parto direto para a ação, e às vezes não é a ação mais favorável, a gente fala, né, que é como se a amígdala tivesse tomado conta aí de toda essa estrutura interna. Mas nós temos, a partir do córtex pré-frontal, uma grande habilidade, né, chamada aí também da metaconsciência,
A meta é sempre quando tudo que vai além. Então, é uma habilidade de eu olhar e imaginar, né? Tá bom, essa pessoa me trouxe aqui um aspecto e eu estou com um desejo, né, de responder de uma determinada forma. Mas eu consigo imaginar, se eu responder desta forma, que consequência isso vai trazer? E aí eu posso ali tomar decisões, né? Se essa é a melhor forma de eu responder. Então, o interessante da gente saber que sim, nós temos essa habilidade de fazer essa gestão. E essa, para mim, também é um grande aprendizado, né? Porque às vezes tem um mito, eu não tenho controle sobre minha emoção, foram minhas emoções. E o que não é real. É claro que elas estarão presentes, mas existe sim, né, uma habilidade, uma possibilidade de aprendermos a gerenciá-las. Então, é muito rico a gente saber dessa estrutura interna, apesar das emoções, qual é o meu desejo de ação perante elas, né? Então, a gente diz isso. O grande, né, a grande vantagem, a riqueza aí na gestão das nossas emoções é que, sim, são fonte aí de informação que nos ajudam a sobreviver. Então, aquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Às vezes a gente imagina, dentro das organizações, um lugar mais racional, mais lógico, mas, na verdade, são as emoções que permitem que a gente possa aí ter essa habilidade de sobrevivência. Então, né, por exemplo, quando eu estou diante de uma situação de dificuldade ali, e eu sinto uma ansiedade. Vamos imaginar, né, que amanhã eu vou ter que fazer uma apresentação ali para um grupo de pessoas, e eu já fico ansioso, às vezes uma noite antes dessa apresentação. Ali é uma grande fonte de informação, né, para mim, e que está me ajudando a me preparar para, né, um possível ali desafio que vai se apresentar. Então, muitas vezes a gente fala que existe ali uma quantidade de estresse muito favorável para a nossa sobrevivência, né? Então, o estresse, ele vai liberar uma química interna que vai preparar o meu organismo para o perigo que está aí à minha frente. Então, muitas vezes, né, o sangue, ele vai mais para as extremidades, por isso que a gente diz, né, sentir um frio na barriga, e é real, porque a gente tem, né, aí uma maior quantidade do sangue saindo das vísceras, indo para as extremidades, e isso me prepara, né, para todo o perigo, ou eu vou ter que lutar, ou eu vou ter que fugir, algo vai acontecer, o meu corpo se prepara para isso. Agora, qual é o problema, né, dessa questão do estresse, que muitos de nós a gente vivencia? No passado, né, quando toda essa estrutura aí foi formada dentro de nós, a gente tinha muitas vezes o estresse físico, né, um predador, e eu tinha que fugir dele. Então, depois que o perigo passava, o estresse também passava e eu recuperava em relação a isso. A questão é que hoje, muitas vezes, o nosso estresse não tende a ser físico, mas sim muito mais emocional, social, né, dentro dessas relações. E, muitas vezes, ele pode estar presente por um longo período de tempo. Então, ele não é só momentâneo. E aí ele se torna um estresse crônico. O que acontece com isso? Quando eu tenho ali, né, o estresse, e aí os hormônios me preparam para a luta ou para a fuga, algumas funções, elas vão ser ali, né, reduzidas. Então, o meu sistema digestivo, o meu sistema reprodutor, vai haver uma inibição na funcionalidade desses outros sistemas, porque eu não preciso deles agora. Imagina isso num estresse crônico, né? E aí sim, eu vou ter ali, né, constantemente uma função reduzida desses outros sistemas. Eu já atendi, né, individualmente, por exemplo, em processos de coaching, mulheres executivas que viviam sob muito estresse, tentavam engravidar e não conseguiam. E aí, por uma mudança, né, às vezes uma demissão, às vezes por escolha, acabou se retirando desse local de trabalho e dali a um tempo conseguiu engravidar, né? Então, a gente vê que pode sim ter um reflexo em cima desses outros sistemas. Nos ajuda, né, a direcionar nossa atenção para as ações e, na verdade, né, a emoção aí, ela vai se tornar construtiva ou destrutiva dependendo da ação que se tem a partir dela, né? Então, não tem nada de errado sentirmos raiva, sentirmos impaciência, sentirmos irritação, frustração. A questão é o que eu faço a partir disso.
E aí, a partir disso, né, da consequência disso, é que pode ter um impacto aí maior, favorável ou não favorável. Então, quando a gente olha, né, a autoconsciência nesse sentido, o grande convite é a gente imaginar isso, né? Nós vamos ter aí estímulos externos, então são os eventos à nossa volta que estão acontecendo constantemente e muitas vezes nós não temos controle sobre o evento, mas nós temos resposta em relação a esses eventos, né? Então, estímulo às vezes é algo que alguém disse, né, para mim, numa hora, às vezes alguém que me cortou no trânsito é um estímulo, às vezes a pandemia, né, é um estímulo maior ainda, e a gente precisa responder diante disso. Quanto maior, né, a autoconsciência, eu diria que a gente amplia a liberdade de escolha na resposta. Quanto menor a minha habilidade de autoconsciência, do jeito que vem o estímulo, eu já respondo, e talvez não seja uma resposta, seja só uma reação. Então, vem o estímulo e eu reajo, e talvez eu não responda. Então, o convite da autoconsciência é a gente imaginar poder ampliar isso. A partir disso, a gente vem para a autogestão, né? Então, a autogestão começa com a gente aceitar, né? Primeiro que sim, essas emoções estão presentes. E muitas vezes a gente entra, às vezes, num processo de julgamento, né? Ah, eu não devia estar sentindo raiva, eu não devia estar sentindo inveja, eu não devia estar sentindo ciúmes, né? Tudo isso faz parte de sermos humanos. Então, o primeiro convite na gestão é a gente entender que faz parte essas emoções e não atrelarmos isso à moralidade. Porque às vezes a gente atrela, né? Ai, que feio sentir os ciúmes, ai, que feio sentir a inveja, ou que feio, né, sentir a raiva. E aí isso nos prejudica a possibilidade da gestão da emoção. Então, o convite é a gente, na autogestão, aceitar no instante. Então, quando eu percebo, noto tudo isso presente, eu aceito. E aí, talvez, né, dentro disso, eu vou perceber que eu tenho ali, né, um impulso automático que aflora, um desejo, né, de agir de uma determinada forma. Mas eu posso, sim, resistir a esse impulso e buscar entender a origem. Então, eu vou trazer um exemplo simples do nosso dia a dia, né? Às vezes eu estou lá, queria me manter, por exemplo, numa dieta específica, mas aí eu vejo ali, né, o chocolate ou algum outro alimento, e aí sim, naquela hora, me dá um desejo, né, de avançar ali naquele bolo que está se apresentando diante de mim, maravilhoso. Então, é um impulso automático que aflora, eu tenho um desejo de comer esse alimento. Mas eu posso sim resistir a isso, olhar para isso e tentar entender a origem. Que está me impulsionando a querer comer, né, esse chocolate, esse bolo, se eu estava disposta a me manter no regime. E aí, quando a gente busca a origem, a gente gerencia, né? Às vezes a origem vem, olha, já trabalho tanto que eu mereço, né, um pouco desse descanso, desse prazer, desse intervalo neste alimento. Então, eu vou buscar essa origem. Então, a gente fala muito sobre isso, né? O que eu penso vai interferir muito o que eu sinto e vice-versa também, e isso me leva a um determinado comportamento. Então, né, o Paul Stoltz é um grande pesquisador também na área de resiliência, falando da gestão das emoções, e ele fala isso, né? O elemento mais importante, por exemplo, na resiliência para lidar com adversidades, ele não é genético e nem as experiências passadas, mas sim é o estilo cognitivo, são os nossos pensamentos, né? A forma como olhamos, interpretamos os eventos. E aí, olha que rico, né? O que eu gostaria de trazer aqui para vocês em relação a isso. Vocês podem ver esse material, né, na Harvard Business Review em 2009, né? Ele acabou trazendo um artigo falando mais sobre isso. 4 aspectos, né, que ele acha que são bem interessantes aí na gestão das nossas emoções, da nossa resiliência. E tudo isso ele trouxe dentro de um conceito que é o quociente de adversidade, lidar com adversidades. Então, para ele, né, os aspectos que nos ajudam em relação a isso. O primeiro tem a ver com controle. Então, olha que interessante essas perguntas, né? Imagina que eu estou diante de uma adversidade, até se a gente pensar, né, a pandemia como uma grande adversidade na nossa vida, mas o convite é a gente se perguntar isso, né? Que parte da situação você pode influenciar, modificar ou resolver? E você prefere, né, controlar a situação
ou deixar que ela o controle. Segundo, né, culpar os outros ajuda a resolver o problema, né? Reclamar ajuda. E o quanto você está contribuindo também para manter essa situação. Então, a gente começar a olhar, né? Eu vou ali assumir a propriedade, talvez, para resolver, tirar da frente. O terceiro é alcance. Essa diversidade, né? Precisa arruinar o seu dia, vai deixar que essa situação afete todas as áreas da sua vida. E às vezes a gente não nota, mas a gente faz esse movimento. Uma adversidade, um obstáculo, uma dificuldade, aquilo me consome, né? O dia inteiro. Às vezes eu fico dias pensando nisso. Às vezes eu vou dormir pensando nisso, acordo pensando nisso. Então, o quanto que a gente mantém, né, a adversidade do tamanho que ela realmente é. E o último é o tempo. Isso tem que durar para sempre, né? E o que você pode fazer para limitar a duração deste problema? Então, às vezes, a gente não enxerga o fim do problema. E isso acaba elevando ainda mais, né, muitas dessas questões internas. Então, a gente também consegue controlar e ajustar o tempo. Então, vocês podem ir mais atrás, mais a fundo, né, a partir dessa referência, mas eu acho muito rico, né, quando a gente pensa isso. O quanto diante da adversidade, qual é o meu processo de pensamento, meu processo cognitivo, e como isso pode me ajudar, né, se eu tiver um processo cognitivo mais favorável, e aonde ele pode dificultar se eu não tiver. Então, a gente olhar para esse processo interno. Aí vamos, né, para a consciência social, que é eu começar a perceber o outro, né? Então, Carl Rogers, uma grande referência aí, né? Muito humano, muito empático, e ele já dizia isso, né? Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro, e não ver o nosso mundo refletido nos olhos deles, né? Então, quantas vezes a gente faz isso, né? Da gente realmente imaginar essa situação com o olhar do outro. A Georgia ela comentou, né, da liderança à distância, que está sendo um desafio, e a gente fala muito disso, né, para a liderança. Cada um de nós está vivenciando de uma forma diferente o trabalho remoto. Tem gente que está muito feliz e satisfeito, não quer voltar nunca mais, né, para o escritório. E tem outros que têm muitas dificuldades em relação a isso. Isso, né, que a gente ainda não está só no remoto, a gente está no remoto dentro de uma pandemia. Crianças em casa, né, às vezes pais dentro de casa. Então, o quanto que a gente para e imagina, né, o que está acontecendo ali diante dessa outra pessoa. E aí o convite é sempre isso, né? Usar posições perceptivas diferentes. Então, às vezes, né, eu estou ali na relação com uma pessoa e eu analiso essa relação a partir da primeira posição. Como eu vejo, como eu me sinto aqui, né, o que eu penso sobre o que está acontecendo. Agora, qual seria essa segunda posição? Se eu olhasse com o viés da outra pessoa, o que ela está pensando diante dessa situação? O que ela está sentindo? Quais são necessidades dela diante dessa situação e que talvez não estão sendo atendidas? E a terceira posição, que eu acho riquíssima, é esse observador imparcial. Se eu olhasse de fora essa situação, o que eu estaria vendo, o que eu estaria enxergando daqui de fora? E talvez, né, trazendo aí alguns elementos de ações que poderiam facilitar essa situação. Então, sim, a consciência social envolve a gente sair deste nosso lugar e conseguir, né, entrar no lugar dessa outra pessoa. Às vezes a gente faz isso cognitivamente. Eu imagino o que está acontecendo com o outro, eu penso sobre o outro. Mas a grande questão aqui é quanto que eu faço isso também emocionalmente. Será que o outro está com medo, está inseguro, também está fragilizado? Porque muitas vezes eu posso estar diante de uma pessoa que está ali, né, gritando comigo, extremamente agressivo na colocação, mas por trás daquela agressividade pode haver medo, pode haver insegurança. Ela só não está sabendo comunicar de uma forma melhor. Então, é a gente realmente buscar entrar em outra posição perceptiva. Para que daí, no último pilar, a gente consiga fazer a gestão das relações. Então, como que eu posso ali, né, proativamente tentar agir de uma forma diferente com o outro? E gerenciar essa relação envolve a habilidade de autoexpressão, né? Eu digo isso porque se a gente se expressa da forma errada, ou se a gente também, né,
reprime as nossas emoções e não diz e não expressa, a gente vai ter dificuldades. Né? Eu gosto de imaginar que, né, o cuidado para a gente nem explodir e nem implodir, porque às vezes a gente tem essa impressão que então é melhor não falar ou não se posicionar, e isso vem para dentro. Então, aprender a se expressar requer o quê? Nós nos conhecermos também, conhecermos nossos valores, nossas necessidades, o que é importante para nós. E talvez dentro disso abrir, né, um diálogo interno, eu comigo mesmo, mas também abrir esse diálogo externo e perguntar para o outro, né, construir diálogos e conversas onde haja esse espaço de pergunta e a partir disso, né, a gente poder construir uma relação mais favorável. E junto com a autoexpressão, eu não queria deixar de citar, né? Hoje a gente tem uma grande, né, linha de pesquisa também da ciência da felicidade, então olhando muito, né, da felicidade com um lado científico. E aí quando a gente fala da autoexpressão, que pode nos trazer também emoções regeneradoras, né? A gente hoje já identifica, né, dentro de pesquisas, o quanto que conexões sociais, a generosidade, né, fazer algo pelo outro, e o sentimento de gratidão nos trazem emoções favoráveis. E elas estão, né, vinculadas a gerenciar essa relação com a outra pessoa. Então, o quanto que eu busco me conectar socialmente com a outra pessoa, o quanto eu me busco, né? Eu busco no meu dia a dia, na gestão das relações, ser generoso, ter um ato de generosidade com a outra pessoa, e o quanto eu expresso, né? Gratidão, reconhecimento no meu dia a dia. Eu acho muito interessante, né? Essa é uma das grandes pesquisadoras nessa linha, né? A Laurie Santos, ela fala muito sobre isso, né? Da gente trazer essas questões para o nosso dia a dia para nos gerar emoções mais favoráveis. Tá legal? Agora eu já vou terminar para que a gente abre para as perguntas. Então, só para fechar aqui, né, algumas dicas que eu acho que são ricas para a gente pensar, né, no nosso equilíbrio emocional como um todo. Então, a gente perceber, sim, mais o nosso estado interno e, às vezes, quando a gente nomeia, né, isso nos facilita a compreender, a perceber. Faça uma pausa. Então, às vezes, a gente precisa, antes da resposta, parar por um instante, né? Às vezes eu vou tomar uma água, eu vou dar uma volta, às vezes a pausa é mais longa, a gente precisa esperar 1, 2 dias antes de retornar com essa pessoa, né? Mas a pausa é favorável. Mudar minha forma de pensar, às vezes mudar até minha postura, isso me favorece. Os exercícios físicos, né, são muito importantes hoje. A qualidade do sono é fundamental também nessa nossa saúde emocional. Fazer alguma forma de meditação, a gente tem uma grande divulgação hoje sobre a meditação e os efeitos positivos sobre nós, e talvez conversar com alguém próximo sobre como a gente está se sentindo. Né? Como eu falei para vocês, muito disso são, às vezes, processos. Então, quando a gente já vê que a gente não está bem, a gente não está legal, a gente, né, abrir mão, às vezes, de preconceitos que existem sobre alguns desses temas e buscar essa ajuda. Né? Alguém com quem eu possa compartilhar, dizer como eu estou me sentindo internamente, pode ser bastante favorável. Tá legal? Aqui algumas indicações de leitura. O Poder da Inteligência Emocional, eu gosto muito desse livro, porque ele traz diversas referências científicas sobre inteligência emocional. Então, você tem aí a lista de diversas pesquisas, publicações, então, eu acho muito rico e uma linguagem bem acessível. E o próprio Mindset, né, que é uma outra forma de pensarmos, né, sobre as situações, sobre os eventos. Eu também acho que é um livro que foi bastante divulgado nos últimos tempos e que tem sido bem interessante. Tá bom, gente? E a gente vai ter agora, então, esse espaço, né, Georgia, para a gente trocar, conversar um pouco. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Verônica. Puxa, quanta coisa que a gente tem aí para pensar, para refletir e para sentir, não é mesmo? Afinal de contas, a gente está aqui para perceber que só pensar parece que não vai fazer a gente resolver todas as questões que a gente tem nesse momento. É interessante como a inteligência emocional ela tem
uma área de pesquisa na administração, muito ligada à liderança e às relações entre as pessoas, mas também na área da psicologia e da sociologia, né, com questões ligadas a como é que a gente considera os recursos emocionais que a gente tem para viver de uma maneira melhor, né? E a gente tem uma pergunta aqui de um participante anônimo dizendo que quem tem uma excelente saúde mental, sem problema nenhum, tem uma ótima inteligência emocional? Ótima pergunta, né? Bem interessante isso que né, ele trouxe nessa pergunta, porque é assim, quando a gente fala aí, né, da saúde mental, ela não vai estar necessariamente vinculada à inteligência emocional diretamente, né? Então, eu posso sim, né, na minha saúde mental, não ter nenhum transtorno, né, nem de depressão, nem ansiedade, nada disso. Então, eu tenho ali uma saúde mental favorável, mas, diante dos desafios e das dificuldades, eu não respondo de uma forma tão favorável. E aí eu tenho uma baixa inteligência emocional, né? Eu não tenho nenhuma questão de saúde, mas eu sim, diante de uma situação, às vezes respondo da forma errada, né? Reajo, às vezes isso também afeta minha vida pessoal, minha vida profissional. É interessante que a Georgia comentou, né, da administração, a gente vê o impacto hoje na liderança diretamente em relação a isso, e aí são líderes, né, que não tem nenhuma questão ali relacionada a qualquer um dos transtornos mentais, etc., mas que às vezes a reação não é favorável. A gente, inclusive, né, um dos conceitos que vem surgindo é o quanto que o líder, né, cria um ambiente ressonante, que é mais favorável, harmonioso, a partir da inteligência emocional dele, e o impacto que isso tem, né, em satisfação no trabalho, em retenção de colaborador. Tem uma pesquisadora, ela chama Cynthia Fisher, né, ela fala muito sobre isso, dessa relação, e o quanto que tem lideranças que criam ambientes dissonantes, né, e muito a partir da baixa inteligência emocional dele. Então, bem legal, né, essa diferenciação. E a questão também é que a saúde mental não significa a gente não ter problemas, não significa a gente não ter piripaques, não significa que a gente não tenha vontade de, em algum momento, sair gritando e arrancando os cabelos, por exemplo. É isso, né? Aí. Vontade de sair gritando e arrancando os cabelos, todo mundo pode ter. Isso. Aliás, todo mundo tem, né? Ainda bem que pode, né? Que quem nunca teve, me conte. A questão é como é que eu desenvolvo competências para não fazer isso. Isso. Certo? Exatamente, né, Georgia? Porque a grande questão é isso, né? A gente saber que essas emoções estão presentes, então, né, o piripaque, o querer jogar tudo para o alto, quem não tem essa vontade, porque somos humanos, então a gente tem que reconhecer isso e, às vezes, tirar aspectos da moralidade. Ai, que feio, ai, que errado, né? Pensar isso, sentir isso. Quem nunca pensou que, se essa pessoa morrer seria mais fácil a minha vida? A gente já pensou, né? Só que quando a gente tem esse pensamento, às vezes na sequência vem o julgamento da moralidade. Culpa. E aí vem a culpa, e aí vem a vergonha, né? Nossa, e eu falei, ou eu reagi. Então a gente traz, né, vários desses mitos. E aí parece que, né, a alta inteligência emocional é eu não ter nenhuma dessas emoções. Uma vez eu assisti uma entrevista com o Dalai Lama, eu achei lindo, né? E aí perguntaram para ele isso, falaram, Dalai Lama, você provavelmente não sente mais raiva, frustração e etc. Ele falou, engano de vocês. Ele falou, eu sinto tanto quanto, mas talvez, né, o meu treino, o meu aprendizado faz com que hoje eu escolha o que eu vou fazer a partir desta emoção.
né? Então, é isso, né, Jorge? A emoção ela vai nos prejudicar ou não a partir da ação dela, né? Isso, porque ela existe, ela está aí, né? Negá-la é sentar em cima de um barril de dinamite, né? Uma hora vai explodir, né? Desde que meus filhos eram muito pequenininhos, eu falava para eles assim: vontade de matar o irmão pode ter, vontade de bater no irmão também pode ter, mas bater no irmão e matar o irmão não pode. Porque é isso, né? Vontade de que seu chefe morra, pode. Vontade de ir para uma ilha deserta, pode. Agora, se isso começa a dar todo dia, toda hora, aí a gente precisa começar a fazer uma análise mais criteriosa, né? Do que isso está envolvendo, né? Exatamente, né? E assim, também a gente não pode negar, né? Aqui, Georgia, tem uma parte que é nossa, né, da gente aprender, eu acho que esse é o grande convite, né, da gente aprender a lidar com a inteligência emocional, mas a gente saber que também tem um lado, né, das organizações que poderiam facilitar alguns, né, desses processos ou às vezes dificultam, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu falei para vocês do córtex pré-frontal, ele é o nosso grande breque, né? Ele que olha e fala, não mata, né? Não grita, é ele que fala, não grita, não mata. Mas olha que interessante, como essa é uma estrutura, né, muito cognitiva, a gente usa para as cognições, ela cansa, é uma estrutura que gasta muita energia. Quem aqui, né, já não passou, né, muito tempo fazendo uma coisa concentrado, estudando, como que a gente fica cansado depois? Porque gasta energia. Então, vamos pensar o seguinte, quando eu estou, né, com excesso de trabalho, excesso de demanda, não dá tempo, às vezes, entre uma reunião ou outra, fazer um intervalo. Tem gente que não está nem comendo. Na hora do almoço, entra a reunião, né? Então, esse é um cuidado que a gente também precisa entender dentro das empresas, pensando em gestão de pessoas. O que acontece? Esse meu breque fica enfraquecido. E aí, sim, né? Aí eu chego na reunião, não tenho mais paciência, né? Quando eu tenho um break fortalecido, eu entro na reunião, as coisas acontecem, eu tenho um pouco mais de paciência, eu respiro, né? Mas quando está um excesso de trabalho, e isso não está mais, às vezes, sendo uma exceção, está quase virando regra. O impacto disso, né, Jorge? Sim, e o perigo é a gente usar esse construto de uma maneira generalizada, como, ok, tudo continua como está, e se você desenvolver a sua inteligência emocional, você não vai sofrer. E aí responsabiliza o indivíduo para que ele dê conta de todas as questões que estão ligadas a uma complexidade enorme que não pode ser enfrentada a partir de um único ponto de observação ou de ação, né? E acho que esse é o risco. Então, vamos lá. Olha, vou contratar a consultora Verônica para desenvolver inteligência emocional, que o meu objetivo, de fato, é que as pessoas continuem se segurando para não me matarem, por exemplo. Né? Porque eu percebo que está todo mundo com vontade de me matar. Então, eu contrato alguém, faz uma consultoria de inteligência emocional, desenvolve a inteligência emocional das pessoas, e as pessoas começam a se comportar melhor e usar esse termo como algo que seja um paralelo de controle, né? Que eu acho que é um pouco perigoso, né? Muito, né? Então, é bem rico isso, né? A gente tem que ter, pensando em gestão de pessoas, né? O RH também, esse olhar amplo, né? Sistêmico. Tem uma parte que é o indivíduo, mas tem uma parte que é a liderança desse indivíduo, tem uma parte que é a organização, né? Como um todo, a empresa. Então, a gente precisa tomar um cuidado para construir isso em conjunto. Um outro perigo, né? Que eu vejo, já teve mais de uma pessoa que me relatou isso. Pessoas que tiveram, né, ou uma depressão, ou uma ansiedade, tiveram afastamento, e isso teve impacto direto na carreira, da carreira ali travar por um preconceito disso, né? E sem ter a compreensão, que são todas questões aí, né, que quando a gente tem um bom acompanhamento e a gente olha para isso, não tem um porquê.
né, a pessoa não vai, né, se cuidar, se ela se cuida, ela pode voltar a atuar de forma muito tranquila, né? Então, é um grande problema isso mesmo. Tem uma pergunta aqui muito interessante sobre a PNL e a inteligência emocional, do Carlos Faria. Verônica, parabéns pela abordagem dos temas. Na década de 90, eu estudei um pouco de PNL e vi um universo fascinante. Hoje eu vejo muitos dos conceitos da PNL redesenhados nas roupagens de temáticas mais modernas ou atuais, como inteligência emocional e mesmo o conceito de mindset, sem que essa origem seja explicitamente citada. Existe mesmo uma relação ou eu só estaria equivocado? Quais seriam as bases das relações entre esses conceitos? Muito bom, Carlos. Adorei a sua pergunta. E a resposta, na verdade, é inversa. Eu vou dizer isso, né? Porque eu tenho conhecimento da PNL, que é o seguinte: foi a PNL que foi beber na psicologia, né? Então, o que acontece? PNL, né, ela surgiu em 1970, 72, mais ou menos, e aí, né, quem formulou isso como uma metodologia, na verdade, eles foram buscar os conceitos dentro da psicologia. Então, é muito rico, porque, na verdade, é o inverso. O que eu vejo de positivo, né, o movimento positivo da PNL, e talvez lá na época, né, quando ela veio, surgiu, e aí acabou sendo bem disseminada, ela talvez trouxe uma linguagem mais simples, compreensível. Então, para mim, eu diria que é um processo muito educativo, socioemocional. Então, às vezes, né, eu vou buscar, através de cursos, desenvolver, né, os meus aspectos de inteligência emocional e outros conceitos, e às vezes eu vou mesmo, né, uma terapia, uma coisa individualizada, né, muito mais profunda, e olhar o meu histórico, né? Então é bem diferente, mas na verdade, por que a gente encontra conceitos tão parecidos? Mas foi a PNL que foi buscar, né, a sua fonte dentro da psicologia. E aí depois, né, a PNL ela continua, né, evoluindo, hoje buscando muitos dos conceitos dentro da neurociência. Então acho que, né, a neurociência nos últimos anos, a partir das imagens, né, a gente teve acesso aí muito que acontece internamente, fisiologicamente, biologicamente. Antes, né, as pesquisas da psicologia eram muito mais por observação, então hoje a gente consegue também ter mais elementos, e a PNL ela vem evoluindo também agora, buscando os conceitos da neurociência para trazer a fundamentação. Então, na verdade, é inverso. A gente tem agora várias perguntas sobre o momento atual, o cansaço, o excesso de reuniões, levando as pessoas a, quando chega no momento de estar no cliente ou no trabalho, já está sem paciência, porque já está absolutamente no limite, pessoas contando de que estão sem tempo nem de almoçar, ir ao banheiro, ou aquela situação que a gente sabe que está muito séria na pandemia, né? E alinhada com algumas perguntas do que quanto esse cansaço físico e mental pode influenciar na inteligência emocional, nesse ambiente que a gente vive, se tem alguma dica de relaxamento, como é que a pandemia dificulta a gente ter inteligência emocional, da mesma maneira que afeta a saúde mental, porque a gente sabe que a pandemia afeta a nossa saúde mental. São várias questões num contexto muito próximo. Alguns pesquisadores estão estudando as grandes tragédias da humanidade para entender como que a gente vai ficar no pós-pandemia, né? Estudando as reações das populações no pós-guerra, por exemplo, no pós-grandes cataclismas, porque afeta a nossa saúde mental, sim, né? E como é que se trabalha nesse excesso de informação, excesso de reunião, pandemia, e como é que a gente, se isso afeta a nossa inteligência emocional e dicas de relaxamento? Afeta muito, né, gente? Não tem como a gente negar. Então, a gente está vivendo, né, além do excesso do trabalho, da demanda, né, a gente vai viver, e está vivendo, na verdade, até um luto, né, um luto coletivo, por tudo o que está acontecendo.
E isso, né, tem impactos hoje, terá no futuro. Então, a gente vai ter que olhar muito para isso, né, com muito carinho. Quando a gente fala, né, do como lidar com isso hoje, com certeza tem um impacto direto na inteligência emocional. Eu diria, a primeira coisa, a gente precisa aprender a se acolher, né? É algo que às vezes é tão difícil a gente fazer. Talvez eu não vá conseguir fazer tudo com tanta perfeição como eu fazia antes, né? Até de coisas simples, né? Outro dia, por exemplo, eu esqueci aniversário de uma das minhas melhores amigas. Simples. Quem nunca? É isso, né? E quem nunca? E aí, depois de uma semana, eu lembrei. E aí, assim, me acolher, né? Ir lá com transparência e falar, olha, né? Muita coisa, muita demanda. Então, acho que tem um primeiro passo de muito acolhimento, né? Os pais, né? Os pais precisam se acolher em relação aos filhos. Não tem como, né? A gente não vai conseguir fazer tudo da forma como a gente gostaria. Eu fiz um trabalho recentemente muito com professores precisando se acolher também, né? Porque o professor se sente culpado, que às vezes, né, não está conseguindo ensinar, e, né, principalmente os professores, os pequenos, né? Eu disse para eles no nosso encontro, eu falei, enquanto que o teu papel esse ano é ensinar a alfabetização, ou quanto o teu papel é acolher essas crianças, né? Então, será que o nosso papel esse ano é ensinar, né, a alfabetização? Então, a gente precisa pensar nessas coisas, nesses acolhimentos nossos, porque a gente não vai conseguir fazer tudo como a gente gostaria. Agora, um grande trabalho, né? E aí sim, é um grande desenvolvimento para nós, né? Uma dica que eu daria para vocês, etc. A gente, às vezes, precisa aprender a trabalhar mais, né? O estado de presença, porque, né, muito a nossa mente, ou ela vai no passado, e aí a gente tem remorso, né? E aí tem culpa, e aí tem vergonha de coisas que já aconteceram, ou ela vai para o futuro e a gente fica ansioso por coisas que ainda não aconteceram. Então, isso desgasta demais, né, o nosso bem-estar. Então, o quanto que eu consigo olhar e falar, tá bom, é hoje. O que é hoje? Hoje são essas 5 reuniões, hoje são esses 3 relatórios, hoje é isso. Então, tentar trazer para a presença. É a mesma coisa com a tecnologia, né? A gente acha que está fazendo bem para a gente. Eu estou ali numa reunião, mas também já estou respondendo e-mail. Não existe multitasking, né? Isso hoje, neurologicamente, a gente já sabe. Então, quando eu estou fazendo uma atividade, eu vou acionar uma rede neural. Quando eu mudo de atividade, é outra rede. Então, se eu fico ouvindo a reunião, mas respondendo e-mail, eu estou ali, ó, nesse jogo interno constantemente. Então, quando eu paro e falo, eu vou ficar nessa reunião, quem é essa pessoa que está à minha frente? Deixa eu ouvir, deixa eu estar presente. E depois eu vou, né, realmente lá para os e-mails. Então, o estado de presença nos ajuda. No momento, né, das emoções, a gente fala muito da respiração. E hoje é verdade, né? Porque as emoções, elas, né, desencadeiam toda uma mudança interna, batimento cardíaco, né? Várias questões vão acontecer, mas a respiração é o único sobre o qual eu tenho um controle. Então, principalmente, né, a respiração, inspira, solta o ar, levando a respiração, principalmente para a parte, né, abdominal, nos ajuda muito a acalmar. Então, às vezes, a gente tem que parar, fazer 3, 4 respirações e continuar. A gente tem trabalhado muito, né? Eu tenho visto muitos trabalhos com os médicos, com os enfermeiros, com o pessoal que está aí, né, à frente. Por quê? Não dá para falar para eles, olha, eu estou estressado, eu vou fazer uma massagem, tá? Ó, gente, vou dar uma volta, vou dar uma corridinha, que eu estou cansado. Às vezes não dá, né? Então, eles têm usado muito da respiração para a recuperação ali entre um atendimento e o próximo, né? Então, acho que são coisas aí que podem nos ajudar, né? Eu estou aqui com várias perguntas, eu vou tentar agrupar. Tem algumas perguntas sobre características pessoais, né? Eu sou muito reativa, não consigo fazer essa pausa, ou outra pessoa falando que trava na hora de falar, juntando com várias perguntas sobre como desenvolver a inteligência emocional, que acho que você já está dando várias dicas aí na sua resposta.
E eu vou juntar com algumas perguntas de que se você acha que as empresas estão investindo em desenvolver inteligência emocional, e uma pergunta pontual de como é que faz isso, né? Porque se você contrata alguém para desenvolver inteligência emocional, aí tem muito feedback, isso não pode ser visto como assédio moral, né? De fato, o que eu vejo dessa pergunta é como é que posso expor minhas fraquezas no meu ambiente de trabalho, né? E me leva àquele conceito de segurança psicológica das organizações, né? Quanto à organização em que eu trabalho, tem espaço para reconhecer que o ser humano tem raiva, fraqueza, vulnerabilidade e que isso não torna ninguém menos capaz de realizar o seu trabalho e atingir excelentes resultados, né? Haja vista a quantidade de grandes nomes na humanidade que a gente sabe que tinham diversos problemas sérios, né? Então, juntei tudo, porque como a gente está com o tempo já meio corrido, então... Não, né? Então, é assim, que eu vejo um movimento nas empresas começando a olhar para isso, eu vejo, né? Eu não posso negar. Eu que atendo várias empresas com diferentes temas, eu vejo que são os temas, né, da época. Então, lá há muito tempo, a gente falou de inovação, depois falou lidar com mudança, gestão de mudança, e agora a gente vê, né, esses temas surgindo mais, falando mesmo, né, de vulnerabilidade, de inteligência emocional, então eles estão surgindo. Agora, que ainda é um movimento, né, lento, é um movimento lento, não tem como negar, né? A gente não pode dizer que está em todo lugar. Eu diria que talvez muitas das empresas começam a trazer isso para o discurso já, e ainda nem todas conseguem trazer para a prática, né? Então, é isso, no discurso a gente diz, né, o quanto que é rico, o quanto que a gente pode e deve compartilhar e trazer a vulnerabilidade. E, às vezes, na prática, isso não acontece, ou quando acontece, pode ter ali um efeito, uma consequência que não é favorável. Então, mas talvez, né, tudo comece pelo discurso, comece pela bandeira, né, comece pela fala, porque é a partir daí que a gente começa a olhar, né, e refletir para depois ir para a prática. Uma coisa que é muito importante, assim, toda vez que eu, né, falo desse tema, tem um workshop, toda vez, gente, sem exceção, algum participante, ou no chat, ou na fala, traz um aspecto que, assim, já tomei medicamento, ou estou em tratamento, ou já tive essa dificuldade. Então, está mais presente do que a gente imagina. Às vezes não é dito, né? Outro dia eu fui fazer um atendimento inicial, uma reunião com um diretor, uma grande multinacional, né? E aí ele disse assim para mim, eu te chamei aqui, eu queria falar sobre carreira, tal, próximos passos e etc. E aí dentro da fala ele falou assim, não, porque, nossa, eu tenho problema de insônia há muitos anos e tal, mas essa parte, Verônica, a gente não precisa discutir, porque eu já resolvi, né? Hoje eu tenho 5 tipos de medicamento. Então, eu olho qual é a minha agenda no dia seguinte para ver qual deles eu tomo. Então, isso a gente não precisa falar. Vamos falar da minha carreira, né? Então, assim, uau, né? Ali, tomei um susto com aquilo. E aí, olha que interessante, né? Depois de algumas sessões, ele veio e falou, queria te contar uma coisa, comecei a fazer terapia. Eu falei, pronto, já ganhei, né? Era isso, talvez. Tem até uma pergunta aqui, se terapia ajuda, e a Verônica já está respondendo. É isso, gente, né? Assim, eu acredito muito na terapia como um grande processo de autoconhecimento, né? A terapia não é só quando eu estou com dificuldade. Agora, quando eu estou, é muito rico também, né? A pessoa que me apoia. Mas é a gente conhecer mais sobre nós, o nosso funcionamento, né? Quantas reações a gente não tem, falando da inteligência emocional, e as reações vêm por coisas nossas, lá da infância, dificuldade com pai, com mãe, e aí eu estou projetando num líder, estou projetando num colega de trabalho. E se eu não investiguei isso, eu vou continuar tendo essa reação, mas não tem a ver com essa pessoa, tem a ver com o histórico meu, né, de eu investigar, de eu conhecer. Muito bom.
E aí, nisso, também a gente pode pensar nessas perguntas sobre essas questões pessoais, né, de características pessoais, como a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, você que tem a dificuldade porque você trava, se eu desenvolver inteligência emocional, vou travar menos, talvez você descubra por que você trava, ou talvez você faça fases com você de ser introvertida, ou eu que não tenho esse espaço de parar antes de falar, talvez você descubra que essa é uma característica sua, que vai te trazer algumas coisas boas, né? Você pode enxergar, falar antes, e coisas ruins, né? Eu acho que a gente precisa um pouco sair desse discurso de que tudo pode ser melhorado, de que a gente vai entrar num padrão do que é ser bom, e desconsiderar a diversidade de tipos humanos. E se a gente puder fazer as pazes com a gente, entender quais são as situações que são gatilhos para eu não falar, com a boca falar antes de eu pensar, mas aceitar isso como uma característica minha, que pode me trazer alguns ganhos, né? Ou, se eu sou introvertida, tem essa grande cultura de que todo mundo tem que ser extrovertida e que vai confundir inteligência emocional com capacidade de falar muito, né? E é uma cultura que vai ficando meio subjacente a tudo que a gente faz, né? E a gente está descobrindo que o introvertido também tem lugar nas organizações, né? E que, por exemplo, nas aldeias indígenas, o nome de cacique, nos tupis-guaranis, pode ser traduzido como bom escutador, né? A gente fala como um bom líder ou uma pessoa inteligente, a pessoa que fala bem. E lá eles reconhecem como alguém que escuta bem, né? Então, acho que essa é a diversidade que a gente tem. A gente está com o nosso tempo assim, não sei se a gente ainda tem mais tempo, Mafalda, para a gente responder mais perguntas. Vamos falar sobre os cursos, então? Então, nós vamos falar sobre os cursos, Fabiane. Então, acho que, olha, gente, as perguntas que ficaram por responder, a gente vai enviar, vai falar com vocês oportunamente, passar para a Verônica vai falar com vocês, foi uma oportunidade incrível ter essa conversa. Fiquem com saúde, façam as pazes com vocês, e, Verônica, você quer dar umas palavras finais? Sim, muito obrigada, né? Obrigada a todos, a presença, as perguntas, elas sempre são tão ricas, né? A gente aprende também a partir dessas perguntas. Quero agradecer a Georgia por estar aqui, né, facilitando esse processo, e toda a equipe, né, da FIAP, do Projeto, e o convite novamente aí, né, também, professor André Fischer, é sempre uma honra, um grande prazer, né? Espero que vocês tenham aproveitado, gostado desse nosso encontro, né, gerado algumas reflexões para cada um de nós, mas é muito isso, né, que a Georgia falou, que a gente possa ficar bem, que a gente possa se acolher, né, nesse momento, e realmente, a partir disso, né, construir algo mais favorável para todos nós, o que faz sentido, né, para a gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Verônica, foi ótimo. Obrigada a todos pela participação. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada, Verônica, Mafalda, Alexandra. E agora passamos a palavra para a Fabiana. Obrigada. Sim, vamos estender essa conversa nos nossos cursos. Quem quiser, pega o celular, pode fazer um QR Code e acessar o conteúdo programático, o corpo docente. A gente inicia com o MBA de Recursos Humanos no dia 9 de agosto, já está próximo. Corre para fazer, então, a sua inscrição, numa carga horária de 500 horas. Eleito 7 vezes consecutivo o melhor MBA de Recursos Humanos do Brasil pela revista Você S.A., você não tem o QR Code aí no seu celular, então você pode mandar um e-mail para Vilma C de caseiro, @fia.com.br, e estudar com grandes nomes do Recursos Humanos no Brasil. Você também pode fazer um curso de pós-graduação, especialização em liderança, gestão de pessoas e negócios, também iniciando em agosto, os formatos presencial e EAD. Esse curso tem uma carga de 360 horas.
Outra possibilidade é pós-graduação, gestão estratégica de pessoas, também nos formatos presencial e EAD, também iniciando no dia 20 de agosto. 20 de agosto já está logo ali, então se apressa, 360 horas de carga horária. Tem curso Administrando a Remuneração em Ambientes Corporativos, curta duração, começando 5 de agosto. Business Partner, para gestão estratégica de recursos humanos. Esse começa a próxima turma em outubro, 48 horas. Se você não tem o QR Code, não escreveu ainda o e-mail da Vilma, então pega o telefone e liga para o 943487483, fala com a Vilma. Se a gente não leu a sua pergunta, se você tem alguma dúvida ainda sobre esse webinar e quiser entrar em contato com a nossa palestrante, pode mandar também um e-mail para a Vilma, que ela entre em contato com ela. Business Partner, então, iniciando em outubro, para gestão estratégica de recursos humanos, 48 horas, gestão de carreira e sucessão, esse em novembro. Se você tem dúvida, quiser agendar alguma entrevista, e-mail para a Vilma. Curso de captação de liderança em home office. E também tem o curso de preparação dos profissionais para o home office. Vamos ver se o mundo fica menos frenético, não é, senhoras? Então, aí está o e-mail da Vilma, Vilma C de caseiro, é a dona do projeto, @fia.com.br, de repente ela dá até um desconto, né? Quem sabe, gente? 943487483. Então, senhoras, uma boa noite. Se alguém tiver mais alguma coisa para compartilhar, senão encerramos por hoje. Esse evento foi gravado, será disponibilizado em até uma semana lá no nosso canal, FIA Business School. Se inscreve, ativa as notificações para quando o vídeo for postado e nos vemos nas redes da FIA. Obrigada a todos, muito boa noite. Até logo, senhoras, boa noite.